Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 6.2, exercício número 10. Vamos anunciado. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno das retas especificadas. Esboce a região, o sólido e um disco ou arruela típicos. Temos y igual a 1/4 de x², x igual a 2, y igual a 0 em torno do eixo y. Bom, então, para começar aí, para encontrarmos o volume, vamos esboçar a região. Então, vou representar aqui o eixo y e aqui o eixo x. Desenhei só a parte do primeiro e segundo quadrante, porque aqui temos só funções da parte positiva de y, x positivo e y igual a 0. Então, vamos representar a primeira curva, né? Temos aqui uma parábola, y igual a 1/4 de x². Então, se o x for 0, o y dá 0, então vai passar por esse ponto. Aí eu vou pegar aqui, para o y dar 1, né? O x tem que ser 2. 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, vou marcar aqui x igual a 2. Se o x for 2, o y dá 1, né? Além disso, eu tenho x igual a 2 limitando, então, que é uma reta aqui paralela ao eixo y. De 1 até esse ponto 2 e 1, eu tenho uma parábola, então, faço aqui a curva, tá? E além disso, eu tenho y igual a 0. Y igual a 0. Em torno do eixo y. Então, essa aqui é a região, né? Aqui é a curva y igual a x² sobre 4. Aqui é x igual a 2. Para não ficar mais fácil de entender e não poluir o desenho, eu vou representar aqui embaixo o sólido, tá? Então, para representar o sólido, vou usar o desenho depois, a gente faz a região, a gente já viu aí qual é a região, então eu tenho aqui x igual a 2, y igual a 0, né? Aqui 1, aqui o 2, tenho aí a parábola. Como é em torno do eixo y, eu faço o mesmo desenho para o outro lado, simétrico. Então, y igual a 0. Aí aqui a parábola simétrica, tá? E para fazer o sólido, eu faço a rotação em torno do eixo y, tá? Aqui está a rotação. Lembrando que a gente tem o eixo y, aqui o x, e ele pede para fazer um disco ou arruela típico, nesse caso uma arruela, né? Que a gente vai ter dois raios aqui. Então, a gente pega um pedacinho aqui, tá? Que vai formar a minha arruela típica. Então, desse pedacinho que eu cortei, eu vou rotacionar. E aqui, ó, vai ter um furo, né? Aqui eu tenho dois raios limitando, então vai formar uma arruela, tá? Então, tem aí. Quem que são esses dois raios? Lembrando que eu vou fazer em torno do eixo y, então que eu vou, para calcular o volume vai ficar igual a integral de um c até d de uma área em função de y, integral em dy, tá? Quem que é essa área? A área é a área da arruela típica, tá? Que é um raio externo menos um raio interno ao quadrado. Então, se eu pegar aqui, eu tenho esse raio, é o raio externo, e esse raio aqui, pegando na mesma condição, esse raio é o raio interno. Só que tem que ser em função de y.
Então, eu tenho que isolar na equação o y. Se eu isolar o y nessa equação, aqui vai ficar x, vou isolar o x na equação, né? Aqui fica, passa o 4, fica a raiz quadrada de 4y, ou 2 raiz de y. Parte positiva, porque eu estou lá do positivo de x, né? Então, eu tenho que olhar, se eu olhar para minha arruela aqui, né? O raio maior, o raio externo é x igual a 2, e o raio interno é 2 raiz de y, e eu vou achar a área em função de y. Como que eu acho essa área? A área em função de y, como é a área de uma arruela, ela fica π, o raio aí externo em função de y ao quadrado, menos o raio interno em função de y ao quadrado. Ou seja, quando eu isolo o x aí na equação, porque eu vou integrar, vou rotacionar em torno do eixo y. Então, eu vou ter, achando essa área da arruela ali, genérica, né? Eu vou ter que é π. Quem é o raio externo? O raio externo maior é o 2, né? X igual a 2. Então, fica 2 ao quadrado. Menos, quem é o raio interno? O raio interno é x igual a 2 raiz de y. Então, é 2 raiz de y ao quadrado. Então, a gente vai ter que essa área em função de y vai ser π, tá? 4 aqui, menos, aqui vai ficar 4y, tá? 2 ao quadrado, raiz de y ao quadrado, corta a raiz, fica só o y. Quiser colocar o 4 em evidência, fica 4π, 1 menos y. Então, essa é a área genérica dessa arruela que eu peguei. Então, se eu fizesse vários cortes de várias arruelas e fosse somando elas, colocando uma em cima da outra, eu completaria o meu sólido, que ele vai limitar do y igual a 0 até o y igual a 1, que é de C até D, variando essa área em função de y, dy. Então, eu consigo calcular o volume por rotação sendo integral de 0 até 1 em y, de 0 até 1, dessa área, que é o π, 4 menos 4, opa, coloquei o 4 em evidência ali, né? Ficou mais fácil colocar aqui 4π, aí 1 menos y, integral em dy. Então, eu posso integrar esse volume aí e escrever ele como sendo volume igual 4π é constante, sai da integral. A integral de 1 em relação a y dá y. A integral de y fica y² sobre 2, que varia dos limites de 0 a 1. Então, eu tenho que o volume vai ser 4π, aí onde era o y fica 1, menos 1 ao quadrado sobre 2. Se substituir 0 esse termo, 0 esse termo, então não precisa. Então, o volume vai ficar 4π, 1 menos meio, dá meio, 4 dividido por 2, dá 2. Então, o volume é 2π em unidade de volume. Bom, esse é o volume do sólido solicitado. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!